Ele disse: pai, eu estive com Jesus. Ele disse: quando a TV caiu na banheira, eu não senti nada. Ele disse: um anjo enorme, agarrou meu braço direito e me puxou para fora do meu corpo. Eu fiquei olhando e vi a cidade mais maravilhosa que já vi. Ele disse: quando eu pousei nesta rua, eu fui cercado por um grupo de pessoas. Ele disse: pai, sabe quem eram? Todos os nossos parentes e amigos que morreram. E ele começou a dar o nome, ouçam, de pessoas que ele não conheceu. E ele disse: pai, eu vi fulano de tal. Quem é esse? E o pai dele ficou: esse é o seu tio avô? Ele começou a dar o nome de pessoas que ele nunca tinha visto na vida e os seus pais conheciam. Os pais dele começaram a ficar impressionados. Ficavam: conte mais, conte mais. E ele disse: eu vi a Ofélia. A Ofélia era uma mulher que a mãe dele havia levado ao Senhor. Ela era vizinha deles, acho que morava 2 casas depois. E 1 mês e meio antes do ocorrido, ela havia morrido. Ela também estava naquele grupo. E aí ele disse: pai... Ele mal se continha, falou: pai, estava todo aquele burburinho, de repente o grupo se abriu e ele disse: lá estava Jesus. E aí Jesus veio na minha direção. Ele disse: pai, eu não tinha um corpo de 10 anos quando eu estava no céu. Eu tinha um corpo de um homem de 30 anos, eu tinha um corpo maduro, ele disse. Ele disse: Jesus andou até mim e me deu as boas-vindas. E Jesus perguntou: você gostaria de ver a cidade? Ele disse: sim, eu amaria ver a cidade. Ele disse: Jesus começou a me levar. E ele disse: espere, eu anotei isso aqui. Ele disse: havia flores, havia rochas. Ele disse: havia grama. Era como se tudo estivesse mais vivo. E ele disse: por exemplo, se eu pisasse na grama, era como se a grama abrisse e depois voltasse para o lugar onde estava, como se eu deixasse uma pegada e depois tudo voltasse como estava. Ele viu as mansões da sua mãe, do seu pai e dos seus irmãos. O próprio Jesus mostrou as mansões deles, ok? E ele disse: eram maravilhosas, eram casas muito, muito bonitas. E ele disse que Jesus o levou pela cidade, e era uma cidade enorme. Ele disse: era enorme, às vezes a gente flutuava. Ele disse: às vezes eu era transportado e outras eu andava. Sabe, podíamos fazer tudo, você podia desaparecer de um lugar e aparecer no outro, flutuar. Certo, você não lembra quando Jesus subiu, ele flutuou? Lembra? Jesus não desapareceu e apareceu em outro lugar. Ele disse: então Jesus me levou a um lugar e disse: eu tenho que te enviar de volta. E ele disse: não, eu não quero voltar. E então o Senhor o levou a um lugar onde abriu um véu e disse: aquele é seu pai, orando para você voltar. E ele disse: seu pai tem autoridade. E Jesus disse: então você vai voltar, pois eu te chamei como evangelista. E aí quando ele voltou, olhou para o pai e disse: se isso acontecer de novo, não me chame de volta.